Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, o nosso convidado é o vereador de Belo Horizonte, Vanderlei Porto, presidente do Patriota na cidade. Vereador, bom dia, bem-vindo ao Café com Política, prazer falar contigo. Bom dia, Rodrigo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Super, todos que nos assistem pelas plataformas digitais. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez com vocês. Prazer é nosso. Bom, vereador, para começar o nosso bate-papo, o Patriota está vivendo um momento sui generis aí na existência do partido, que é a chegada do senador Flávio Bolsonaro ao partido e possivelmente o desembarque da família Bolsonaro, digamos assim, na legenda. Essa situação, inclusive, a filiação do senador gerou uma série de questionamentos na convenção do partido, realizada há poucos dias, e também resultou na expulsão do seu colega de Patriota e colega de Câmara, o vereador Gabriel Azevedo. Estou fazendo esse preâmbulo para contextualizar quem não está por dentro do que aconteceu nos bastidores do Patriota mais recentemente. E aí pergunto ao senhor, como é que o senhor avaliou, como é que o senhor viu todas essas polêmicas a partir da chegada da família Bolsonaro ao partido, vereador? Rodrigo, o que ocorre? A princípio é importante deixar claro, não é em relação a A ou B que está entrando no partido. O nosso questionamento tem sido a forma que tem sido utilizada. Então, nessa semana, a gente foi pego de surpresa, assim como grande parte do partido, a parte, vamos dizer assim, séria do partido, quando, na surdina, o presidente nacional, Adilson Barroso, fez uma convocação para uma convenção na segunda-feira. Essa convocação saiu em alguns meios de comunicação, aqueles rodapé pequenininho, essa era a primeira intenção dele, para que não fosse muitos ali delegados com direito a voto. E quando ele viu que vazou essa convenção e que ali ele não teria maioria, porque qual que é a maioria que tem consolidada no partido, na cúpula do partido? É a maioria que defende o debate, defende a democracia e defende o que a maioria decidir. E o Adilson Barroso, temendo não ter essa maioria, o que ele fez na calada da noite no final de semana? Ele entrou no site do TSE e começou a substituir membros do diretório, da executiva, e ainda criou mais cargos com direito a voto, para que ele pudesse ter maioria na segunda-feira. Quando os convencionais chegaram na segunda-feira, se depararam com um circo armado ali no interior de São Paulo, um lugar pequeno que não acomodasse ali ninguém, e com isso, na base do grito, a gente pôde acompanhar ao vivo, tem os vídeos circulando, assim, mostra o quanto ele é desqualificado, despreparado. E ali na base do grito, na gíria política, na base do trator, ele simplesmente eliminou, né, essa parte que defende o debate, que defende a democracia, e de uma forma autoritária, de uma forma bem de ditador mesmo, ele impôs essa maioria que ele fala na imprensa que ele tem para receber a família em questão. No mesmo dia, o vice-presidente Ovasco Rezende, juntamente com outros membros, acionou o TSE, questionando todos esses atos. Ontem, o ministro Fachin deu até um resultado, ele alegou que isso não cabe à Justiça Eleitoral, e sim à Justiça Comum, remetendo o processo para a Justiça Comum do Distrito Federal, porém, ele deixou claro que as denúncias feitas pelo Ovasco e juntamente com outros membros é que houve grande gravidade nessa convenção feita pelo Adilson. Então agora a gente vai aguardar esses desdobramentos da Justiça Comum do Distrito Federal. Vereador, e a expulsão do seu colega Gabriel Azevedo? Inclusive vocês têm uma iniciativa interessante na Câmara de terem um gabinete compartilhado, compartilham muitos pontos de vista, tem uma proximidade grande. O Gabriel, inclusive, tem uma cláusula de independência, ou tinha, né, uma cláusula de independência no Patriota para poder agir conforme os pensamentos dele, independentemente da questão partidária. Que avaliação que o senhor fez dessa expulsão que chegou até vocês em função das críticas que ele faz ao presidente Jair Bolsonaro? É importante ressaltar que a minha parceria com o Gabriela continua intacta.
assim como a relação dele com os membros do partido aqui do Estado, porque aqui no Estado nós temos os membros sérios. A gente confia muito no trabalho do deputado federal Fred Costa, assim como o deputado estadual Dorgal, que é o que nos aproxima. E o meu trabalho com o Gabriel, ele continua na Câmara, o gabinete vai continuar compartilhado. Foi tudo muito rápido, né? Quando começou esse assunto na segunda-feira, pelo fato do Gabriel, assim, eu não entrei muito no mérito, apenas vi o documento que o Gabriel recebeu, devido às críticas mais contundentes que ele tem em relação ao presidente. No ano passado chegou a protocolar um pedido de impeachment, então acho que foi muito nessa questão. Mas a gente respeita essa situação e, assim, tudo de forma muito tranquila, né? A gente está conversando com o vereador de Belo Horizonte, Vanderlei Porto, presidente do Patriota na capital mineira, sobre as polêmicas envolvendo o partido. Vereador, pessoalmente, aí eu pergunto o seu posicionamento. O senhor é favorável à chegada, ao desembarque da família Bolsonaro no Patriota? Se o senhor tivesse, digamos, um poder de definição, ou tivesse uma voz ativa na convenção nacional e no diretório nacional do partido, o senhor acha que seria o melhor caminho para o Patriota a chegada do presidente e dos filhos dele? Eu acho que o primeiro ponto a ser observado é a forma que querem chegar. Eu acho que se entra pela porta da frente, um assunto amplamente debatido, é uma situação. Quando se entra pela porta do fundo, porque o Adilson Barroso não está fazendo só da cabeça dele esses atos autoritários. Então, o meu posicionamento, por exemplo, o posicionamento dos deputados mineiros do Patriota, sempre são a favor do debate, do equilíbrio, do diálogo, da democracia. Se a gente perde na democracia, é normal, é comum. Agora, a forma que tem sido feita é que deixa a gente desconfortável. Eu, particularmente, na terça-feira, eu dei uma declaração até para o jornal O Tempo. O que me deixa desconfortável é porque num partido você quer ter pessoas ali de bem, pessoas que não têm problemas com a justiça. E no caso do primeiro filiado aí do senador, ele tem um monte de coisas para se explicar. Então isso deixa, de certa forma, eu, no meu caso, falando por mim, desconfortável, que se a pessoa prova sua inocência, tudo bem. Agora, ele responde por uma série de situações que deixa a gente, sim, eu, no meu caso, muito desconfortável. Ficaria assim, o partido tem uma harmonia, tem uma seriedade. Então, o fato de estar acontecendo isso na Nacional mostra um total desequilíbrio. Então, no nosso caso, em Minas, eu confio muito no deputado Fred Costa, na sua condução do partido, assim como o doutor Frederico, é o deputado federal do Campo das Vertentes, o doutor Paulo do Sul de Minas, o Dorgal Andrade aqui de BH. A gente está unido e vamos aguardar o desdobramento da justiça. E logo mais para frente teremos uma reunião entre nós, e o que for apontado pelo deputado federal Fred Costa, a gente vai estar fazendo. É uma possibilidade para vocês deixar o Patriota? Não, ainda é imaturo falar isso, porque eu confio na justiça. Eu confio que tudo será trazido ali à luz da verdade, porque os atos cometidos na convenção foram, de certa forma, assim, muito pesado, né? Então eu tenho certeza que qualquer juiz ali com um caso na mão vai ver que houve ali uma série de irregularidades cometidas pelo presidente nacional. Então, com isso, eu creio que vai restabelecer a paz novamente e o diálogo. Se quiserem entrar, tem que ser dialogando, tem que ser conversando, e o que a maioria decidir. Não é simplesmente a decisão de uma pessoa, que é o caso do Adilson Barroso, tomar uma decisão importante como essa para o partido inteiro, porque o partido não tinha nem definição, ainda se teria candidatura própria a presidente da República. E, de repente, vem com essa bomba. Então, assim, a gente está numa construção nacional, o partido está muito organizado para superar, mais uma vez, a cláusula de barreira, pessoas de bem vindo para o partido. Então, assim, isso muda toda a rotina do partido com essas notícias. Então, a gente tem que aguardar o que a justiça vai definir.
A gente está conversando com o vereador Vanderlei Porto, de Belo Horizonte. Ele é do Patriota, presidente municipal do partido também. Mas, vereador, além da questão partidária, eu queria falar com o senhor sobre a CPI da BH Trans. O senhor, inclusive, está nessa CPI da BH Trans, e ontem o presidente da BH Trans, o Diogo Prosdóximo, me foi ouvido. Eu queria que primeiro o senhor fizesse um balanço daquilo que vocês acompanharam do depoimento dele e também dessa sugestão, digamos assim, desse direcionamento dado por vereadores, defendendo a extinção da BH Trans e a criação de uma superintendência, uma autarquia que estaria mais ligada ao poder público, digamos assim. A questão da CPI da BH Trans é um desejo de todo cidadão de Belo Horizonte entender como que funciona todo esse sistema na cidade. Eu fui até o primeiro a assinar a CPI. Não é uma caça às bruxas, pelo contrário, o que a gente quer é trazer transparência. A gente quer entender por que Belo Horizonte tem uma das passagens mais caras do país, por que o transporte público da nossa cidade é precário, a condição dos ônibus, por que os ônibus andam sempre lotados, por que não há cumprimento de horários, por que não há o agente de bordo, né, o trocador no ônibus. Então, assim, há uma série de perguntas que a gente não tem resposta. A questão da mobilidade da cidade é muito prejudicial. Nós podemos investir em mobilidade inteligente e não há na cidade. Então, ontem ontem foi a segunda reunião com a presença do Diogo, presidente. Foi uma reunião ali que durou pouco mais de 3 horas, respondeu todas as perguntas dos vereadores e foi muito esclarecedor porque o Diogo ele entende também que é importante esse processo. Então ele foi muito solícito, respondendo todas as questões. Ele também deixou claro que hoje a prestação de serviço na cidade ela é deficitária, ela não é aprovada pela população. Então o que nós queremos, até mesmo com o plano aí da superintendência, é mostrar que nós podemos ter um órgão que cuide dessa área e que venha, de fato, oferecer um bom serviço para o cidadão. Então nós queremos chegar nesse ponto. Entendemos que os servidores que hoje estão na BH Trans também têm ali servidores comprometidos, sérios. Há uma preocupação por parte dos servidores, o que vai ser deles, mas no projeto eles estão contemplados ali com a continuidade do trabalho, mas tem que ter uma mudança de mentalidade. Eu acho que tem que se investir na mobilidade, temos que ter um serviço de qualidade, temos que ter a tecnologia aliada ao transporte público, o cidadão ter um aplicativo ali, saber onde que o ônibus está, que hora que ele vai passar, como. Então tudo isso é fundamental. E que tenhamos os preços de passagens adequados. E também a volta do cobrador. Belo Horizonte não tem um transporte todo digital que você não precisa ali do agente de bordo. Então a gente sabe a sobrecarga que há sobre o motorista. Então todos esses temas nós vamos tratar e vamos entender esse contrato ao longo da CPI, um contrato assinado lá em 2008 na gestão do Fernando Pimentel e que ninguém tem acesso. Hoje as empresas é que administram todo o dinheiro recebido. E aí fica o questionamento nosso, que foi feito ontem. Antes da pandemia, as empresas alegavam um prejuízo de 4 milhões mês. Aí, após a pandemia, estão alegando 8 milhões. E mesmo assim não querem largar o contrato. Então, que negócio é esse que dá esse prejuízo todo e eles não largam o contrato? Então, tudo isso nós teremos aí 120 dias para detalhar bem e, ao final, entregarmos à população aquilo que nós esperamos, que é a transparência do serviço público, dos contratos que são realizados e assim trazer segurança para a população. Hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. Vereador, você já participou com a gente? Conhece o quadro. São perguntas objetivas, respostas igualmente objetivas, um ping-pong conosco aqui, combinado? Sim. Para começar, a família Bolsonaro no Patriota. Eu acho que tem que entrar pela porta da frente. Entrando pela porta do fundo por mim não será bem-vindo. O futuro do partido. Vai depender da justiça agora aí. O que eles vão decidir. A CPI da BH Trans. Uma oportunidade ímpar para a cidade de fazermos história e entregarmos ali toda
todo o processo de forma transparente. Transporte público subsidiado pelo poder público ou não? Depende. Nós temos cidades no mundo que funcionam subsidiado totalmente pelo poder público e também funcionam totalmente privado. Então nós temos que achar aqui um bom termo para a cidade. BH pós-pandemia. Esperança de crescimento, esperança de que a vida volte à normalidade e que a cidade possa se desenvolver ainda mais. O prefeito Alexandre Calil. O prefeito é um prefeito bem aprovado e que tem buscado dialogar mais com a Câmara Municipal, mais conosco, então isso tem sido um ponto positivo. Vereador de Belo Horizonte, Vanderlei Porto, presidente do Patriota na capital mineira, nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Vereador, muito obrigado pela sua participação e espaço sempre aberto, inclusive para que a gente continue acompanhando tanto a CPI quanto essa questão partidária aí que envolve o Patriota. Rodrigo, eu que agradeço a todos os ouvintes, todos que estão nos assistindo e parabéns pelo programa. Muito obrigado, vereador.